Olá, pessoal! Revista Dávila no ar e hoje nós vamos começar lá naquele lugar que eu amo, Arena Deco, e comemorando a Quinta Delas, 1 ano de Quinta Delas, aquela reunião onde a mulherada vai lá para a arena e se esbalda jogando beach tênis. Então, acompanhem comigo, um momento super animado, um momento super alegre, com uma mulherada incrível. Arena Deco, dá uma olhadinha. Então, eu estou aqui com a pessoa responsável por esse evento, essa mulherada toda junta. Na verdade, foi a idealizadora da Quinta Delas. Gente, nós já viemos aqui, mas eu quero que ela conte essa história toda, Celi. E aí, como foi que tu paraste de um momento para outro e falou, vou reunir essa mulherada, é importante, é gostoso, é saudável? Então, eu sou mãe, tenho 3 filhas e eu falei assim, o beach tênis gosto, mas eu não conseguia jogar. E aí eu queria muito conseguir jogar de manhã. E aí comecei chamando algumas amigas do condomínio para jogar comigo. E aí começa, uma chama aqui, outra chama ali, vai chamando e o negócio foi crescendo. E a gente jogava numa outra arena. E aí um dia a gente veio aqui conversar com a Paula. Eu falei assim, Paula, a gente tem um grupo de mulheres que joga de manhã e queria saber se você abre a arena pra gente. A Paula não só abriu a arena, como ela apoiou, ajudou a gente a criar um nome, a idealizar tudo isso. Então eu falo assim, isso aqui é uma coisa assim que eu idealizei, mas a arena teve ali o tempo todo me dando suporte. E aí a gente começou a ampliar um pouco e a organizar melhor. E aí a gente hoje tem um público muito de iniciantes. Mulheres que se sentem vergonha de jogar, que não têm coragem de jogar em outras arenas, e aí vem pra cá, porque hoje aqui não é só o jogo. Hoje aqui é um acolhimento, é amizade, são conversas. Então, assim, é um dia que todo mundo tira, a gente brinca. Claro que isso não substitui uma terapia, jamais. Mas é um dia... Mas olha que vou te dizer, ela é bem próxima a uma terapia. Mas vamos dizer assim, é um complemento, sabe? Então as pessoas vêm pra cá pra isso. E aí sentam aqui, conversam, e são pessoas que têm histórias que compartilham com a gente, histórias tristes até. E aí falam, nossa, que amanhã mudou, nossa amanhã é outra coisa, gente que estava triste. E aí se encontra no esporte também, que isso é bacana. O esporte, o beach tennis é um esporte muito inclusivo. E a gente tem gente aqui de toda idade e de todo nível de jogo. E aí o iniciante, ele joga com o mais avançado, o avançado ele joga com o iniciante, iniciante com iniciante, avançado com avançado. E aqui não tem problema, que eu falo, aqui é o dia... Totalmente democrático. Isso, aqui é o dia que eu falo assim, gente, a gente tem que jogar com todo mundo foi iniciante um dia. Então é isso, e eu acho que é por isso que a gente tá dando certo, sabe? Tem 1 ano, e você fazer um projeto desse, conseguir mover 1 ano e a cada dia crescer, é porque a ideia é boa. E você tem mais ou menos uma ideia, Celi, de quantas pessoas passam aqui em cada Quinta Delas? E conta exatamente como é o projeto. É uma vez por mês, vocês toda quinta-feira? Quando acontece essa terapia? A gente se reúne toda quinta-feira, a partir de 7 horas, e a gente fica até meio-dia. Eu falo, tem as mulheres que fecham a quadra, que a gente brinca. Então são todas as quinta-feiras. Quando tem feriado, que cai na quinta-feira, a gente não tem. E aí nós somos, no grupo do WhatsApp, somos por volta de 250 mulheres. E aí tem uma rotatividade, nem todo mundo vem toda quinta. Às vezes uma pessoa vem uma vez ao mês, tem gente que vem todas as quintas. E aí a gente tem uma média de 50 pessoas na quinta-feira normal.
Bom, gente, eu fiquei sabendo que é uma das mulheres mais agitadas do Quinta Delas aqui. E é com ela mesmo que eu vou bater um papo agora. Neiriane, me conta, que quinta-feira deliciosa que vocês passam, não? Gente, essa quinta-feira é um dos dias mais procurados, né, das meninas do Quinta Delas. Elas estão todas quintas aqui. Eu não deixo de vir. Eu estou sempre aqui, né, ajudando as meninas, as iniciantes também, né. Eu já estou numa categoria um pouco mais alta, né, porque eu já jogo há 3 anos e meio. Eu tenho 56 anos de idade e eu jogo bastante aqui. E para mim é maravilhoso estar aqui todas as quintas-feiras. Eu não falto. Eu estava conversando agora há pouco com a Celi e ela falou que aqui é uma terapia também, né? Muito, gente, é uma terapia, não deixem de vir, porque se vocês estão se sentindo triste, estão sozinhas, a gente acolhe, venham, que é um dia maravilhoso. Neiriane, fale pra mim. Eu tive um convite da Celi para vir aqui, tu acha que aos 70 rola? Com certeza, gente, nunca é tarde. Só venham, a gente abraça, a gente começa junto com vocês e é um dia de cada vez. Tem que treinar. Se você não treinar, se você não jogar, você nunca vai saber o que é jogar beach tênis. Então, só venha. Olha que eu vou tentar. Não, nunca é tarde. Obrigada e parabéns por essa disposição toda, viu? Muito obrigada. Bom, gente, eu fiquei sabendo que ela que organiza também, junto com a Celi, tá? E aí eu perguntei para ela qual é a sua profissão. Ela falou: sou formada em administração. Então vocês entenderam? Olha, a dupla funciona muito bem, né, Lorena? Conta como é a organização desse evento tão gostoso que, nossa, reúne saúde, bem-estar. Principalmente bem-estar, que não é somente pelo esporte. Aqui o pessoal vem também para cuidar da cabeça, né? A gente vem compartilhar dificuldades, comemorações, aniversários aqui sempre é uma festa grande. E daí, como você falou, a Celiana, a cabeça, ela tem muitas ideias. Compartilha comigo, eu vou lá e coloco no papel. Como eu formei administração, eu adoro fazer planilhas, organizar, deixar tudo em esquema bonitinho. Daí formamos um passo a passo e assim vai. A gente começa a organizar tudo. E esse aniversário de 1 ano mostra o sucesso que tem sido essa dupla. Sucesso demais. Confesso que não imaginávamos teria tal alcance nesse momento, quando começou. Não tinha noção do que alcançaria. E me conta um pouco da história. Você começou a praticar, você já praticava e acabou acontecendo o encontro com as meninas aqui. Como foi a tua história no beach tennis? Coincidentemente, eu conheci a Celiana no beach tennis. Eu não sou de Indaiatuba, mudei pra cá há mais ou menos 2 anos e fui atrás do beach tennis para fazer amizades. Justamente isso. E nisso eu conheci ela, fui me aproximando e daí começaram as aulas, as reuniões. Vamos fazer alguma coisa, vamos jogar beach tennis. Aí dali a gente fazia uma coisinha diferente e assim chegamos no dia de hoje. Num grande grupo de amigas e comemorando esse ano de sucesso, né? Sim, demais. Muito bacana. Então, mais sucesso para vocês, que o segundo ano venha com muita saúde, muito sucesso, muita alegria, porque é o que eu vejo estampado no rosto de toda essa mulherada aqui. Sim, tem gente que não marca nada de quinta-feira. O pessoal vai marcar um compromisso, médico, reunião, bloqueia a agenda de quinta e não marca nada para poder estar aqui. Faça sol, faça chuva, nós viemos. E agora, pessoal, ela,
minha amiga querida, o toque de elegância no programa Revista Dávila, Vanessa Machado com seu Descomplica. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Descomplica com Vanessa Machado. Vocês lembram que há um tempo atrás eu falei sobre as tendências de tons de cabelo para inverno 2025? Pois é, e que tal agora falarmos sobre tendências de tons de esmaltes? Fica aí que eu vou te atualizar. O primeiro tom para outono e inverno 2025 que vem com tudo e que você pode apostar são os tons de turquesa. Eles vêm com tudo. O turquesa é um tom de azul meio esverdeado e bem claro. Pode apostar. Quem me segue sabe que eu adoro um ponto de cor, mesmo que no inverno. E por isso, os tons de tangerina vêm com tudo. Esse vermelho alaranjado vai super valorizar o seu look de inverno. Outro tom de vermelho super em alta para a próxima estação é o tom de cereja. Esse vermelho mais fechado e sofisticado vai fazer com que o seu look fique super glamourizado. Um outro tom incrível para a próxima estação é o tom dourado, mas aquele dourado bem metalizado. Tenho certeza que você vai arrasar. Um outro tom que já vem vindo de outras estações e realmente agora veio para ficar é o tom de cinza, mas o cinza bem frio, aquele cinza quase azulado e também bem clarinho. Pode investir porque você vai usar muito na próxima estação. E você que gosta dos tons mais clarinhos, no estilo nude, no estilo branquinho, pode deixá-los de lado. Agora vão ser substituídos pelo rosa chiclete. Eu tenho certeza, você vai acabar se acostumando, porque ele vai ser o hit da próxima estação. E aí, gostou de saber quais as tendências de esmaltes para outono e inverno 2025? Eu não vejo a hora de colorir as minhas unhas. E aí, entre nas minhas redes sociais e me conte quais os tons que você vai investir. Eu te espero no próximo Descomplica. Um beijo e até lá! Agora nós vamos para as dicas maravilhosas da nossa Nutri Melissa Guimarães. Olá, prêmios! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receitinha gelada de uva. Vem comigo! 150 gramas de uva verde, 4 colheres de sopa de leite em pó ou whey protein, água até dar o ponto de creme. Em um bowl, misture o leite em pó ou whey protein com um pouquinho de água e mexa até se tornar um creminho. Em seguida, coloque o plástico filme em um prato e despeje o creme por cima. A uva verde é rica em antioxidantes, ajudando a combater os radicais livres e a manter a pele bonita. O leite em pó traz uma dose extra de proteína e cálcio, ideal para quem quer um lanche equilibrado. Finalize colocando as uvas inteiras ou picadas por cima e leve para o congelador até endurecer. E está pronto! Agora nós vamos para um intervalinho e logo voltamos com mais programa Revista Dávila. Estamos de volta e agora, pessoal, eu vou conversar com uma pessoa, a doutora Letícia Coelho, uma pessoa incrível que eu conheci recentemente, que está trazendo uma novidade, a inauguração de uma clínica incrível. Aliás, quero aproveitar aqui e agradecer a Gisele Calado por ter nos apresentado. Obrigada, você foi nosso anjo da guarda. Então, vamos acompanhar esse momento tão gostoso, esse fuxico tão gostoso com Letícia Coelho.
E o Fuxicos Dávila está no ar, sempre acompanhado da padaria de Contes, esta mesa maravilhosa. E hoje, pessoal, a minha convidada é uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa. Nós tivemos uma empatia no primeiro momento, no momento em que nos conhecemos. É a doutora Letícia Coelho. Lê, muito bom tu estar aqui comigo. Imagina, eu que agradeço muito pelo convite, é uma honra estar aqui. Hoje é uma sexta-feira, né, já animada, começamos aí, e que seja um dia maravilhoso. Que seja um dia maravilhoso, que seja uma semana maravilhosa e que seja um início de vida maravilhoso. Eu vou dizer para vocês por que início de vida. A Letícia está chegando, ela vai contar toda essa história aí. Ela está chegando em Indaiatuba. Na verdade, ela está chegando com uma nova proposta, com uma clínica nova e vai acontecer, lógico, a inauguração em breve. Então, ela está vivendo aquele momento que eu conheço bem dos empreendedores, e de pessoas que amam sua profissão e que esperam ansiosamente, eu tenho certeza disso, por mais um novo passo na sua carreira. A Letícia é médica psiquiatra e ela vai contar um pouquinho dessa vocação para a medicina, como foi? Vamos começar lá do início, Lê. É muita história, né, É muita Tânia? história, e lá vem história. E olha, gente, se preparem, porque hoje o programa vai demorar para terminar. Assunto não falta. Assunto não falta. Então, eu sou médica há 13 anos, hoje eu atuo aqui em Indaiatuba. Na verdade, eu estou há 5 anos aqui, mas é uma história assim de muita inspiração para mim, né? De orgulho também, porque já há algum tempo eu sempre quis estar na medicina, né? Então é um sonho que é realizado já há muito tempo. E eu atuo na área aqui há 13 anos, atuo na área principalmente da psiquiatria adulto, infantil, e também fui para a área, né, de TDAH, de autismo, então todos os transtornos neurodivergentes, e também atualmente eu também trabalho nessa área de emagrecimento, então é uma linha ali, mais para uma psiquiatria integrativa, né, então de ver o paciente como um todo. Então eu morava em São Paulo quando eu decidi vir aqui para Indaiatuba, que por sinal é uma cidade que me acolheu muito, que eu tenho muita paixão. Realmente, né? Ela encanta quem chega. Então é um lugar que eu me sinto muito bem, viemos em família, então não penso em sair, quero criar minhas raízes, mas é algo que a medicina me trouxe para cá. Né, eu morava em São Paulo, estava em São Paulo há 8 anos, trabalhava lá. Mas e da onde tu vens realmente, antes de São Paulo? Vamos contar todas as histórias. Olha, eu nasci em Mirante do Paranapanema, no interior de São Paulo, ali próximo de Prudente, e com 3 anos de idade eu fui para Porto Velho, Rondônia. Gente, olha só, ela foi para Porto Velho, Rondônia. Sim, e até um sotaque um pouco bagunçado, mas eu morei por muitos anos lá, então eu sempre quis fazer medicina, então fui ali na tentativa, mas logo em seguida eu tive uma oportunidade, eu fui morar em Cuba. Gente, que experiência. Não pensei 2 vezes, né? Estudei ali, entrei, iniciei, fiz toda a minha carreira de medicina lá e no final voltei para o Brasil, fiz a revalidação. Daí eu fui para João Pessoa, que foi onde... João Pessoa, vocês estão vendo o mapa. Onde eu revalidei, fiquei um tempo lá e logo em seguida eu fui para São Paulo. E foi quando, nos plantões da vida, eu fazia muito plantão, né, em São Paulo, e durante os plantões eu me identifiquei muito com a psiquiatria. Era algo que eu imaginava? Não era. Enquanto eu fazia, não era. Qual era o teu plano A? O meu plano A era pediatria. Olha, gente, eu fui aluna ajudante por muito tempo ali no internato da pediatria, então sempre eu me via na parte infantil.
E aí, nos plantões da vida, foi que eu fui me identificando com a psiquiatria, os pacientes que chegavam em surto, né? Outros colegas, às vezes, me direcionavam mais, não, vai a Letícia que ela tem mais paciência. Teu jeito meigo, ela tem um jeito tão acolhedor, gente, é incrível, é esse carinho que tu tens, que a gente percebe. E aí foi daí que surgiu a psiquiatria. E aí eu fiz psiquiatria, né, em São Paulo, ali pela Santa Casa. E daí ainda eu via que ainda faltava, não estava totalmente ali satisfeita. E aí eu migrei para a psiquiatria infantil. Então, assim, era um sonho que eu tinha lá da pediatria e era algo também que eu sempre me identifiquei com as crianças. Falei, não, então, se dá para melhorar, né? Aí eu fiz psiquiatria no Rio, na Santa Casa do Rio. Ela passou pelo Rio também, gente. E daí eu comecei estendi um pouco mais para uma pós-graduação em psiquiatria infantil, que onde também, na psiquiatria infantil não, o autismo, né, transtorno neurodivergências. Então, especializei em autismo, em TDAH, e logo daí também fiz outros cursos de transtorno alimentares, que me puxou também para essa área de emagrecimento. E aí, Isso hoje em dia, desculpa até te interromper, falando dessas especialidades, essas especializações que tu tens. Hoje em dia é muito mais fácil se detectar o TDAH, né? O autismo. Inclusive, muitas pessoas se assustam muito com o diagnóstico, às vezes, de autismo, e nem sempre é uma coisa que tão assustadora assim, né? Graças a Deus, temos condições hoje de diagnosticar. Eu não sei se é assim que vocês na medicina veem. Olha, a questão até que nós falamos do autismo também exige um cuidado, né? Uma anamnese, tem que ter uma anamnese muito detalhada, porque às vezes a gente se encontra com sintomas isolados que também acaba que existe muito mais diagnóstico, também de forma também errada, porque eu sempre falo, é muito mais fácil você fazer o diagnóstico do que você desfazer um diagnóstico, né? Porque também, às vezes, algum sintoma, uma seletividade alimentar, muitos acham que tem autismo, né? E não é assim. Então, exige uma avaliação muito bem detalhada para a gente chegar nesse diagnóstico mais assertivo. Sim, eu acho que a opinião minha, tá? Às vezes algumas síndromes, eu não sei se esse é o termo usado, foram um pouco banalizadas. Eu acho que houve, né? Como todo assunto hoje em dia que nós vimos na internet, ele é exaltado demais. Então, realmente, às vezes a pessoa tem uma pequena distração e a partir daquela pequena distração já é o TDAH. Eu que convivo com TDAH, eu percebo que os sintomas é um conjunto, não é só uma atitude isolada, né, Lê? Não é um sintoma isolado, né? Não é um sintoma. Porque, assim, muitos acham, né, até justamente a falta de atenção já é um TDAH, e não, existem outras questões que também pode levar até uma depressão, uma ansiedade, também pode ter um prejuízo atencional, né? Às vezes uma intensidade ali de um quadro depressivo mais exacerbado, que com certeza vai prejudicar a parte cognitiva, a atenção, foco. Então tem que ter um cuidado maior na hora, né? E me diz uma coisa, existe a natureza da pessoa também, não existe? Sim. Porque a pessoa ela pode ter nascido naturalmente distraída. Isso não significa... A personalidade. É a personalidade da pessoa. Eu acho que há que se levar em conta, na maioria das vezes, também a personalidade da pessoa, né? Sim. Não se diagnosticar assim. E hoje existe muitos doutores na internet, né? Sim, o Google, o próprio Google, né? Então, bom, é isso aí que eu acho que é uma polêmica muito grande. Eu sinto às vezes muito e as pessoas parece que é um certo modismo, né? Isso eu tenho TDAH.
não foi diagnosticado, né? Mas parece que agora isso. é até uma desculpa para uma distração num determinado momento. Gente, a coisa não é bem assim. Mas tu falasse de outras disfunções, né? Que no caso da alimentação. Sim. É outra coisa também que ocorre com muita frequência, né? Ocorre e também é passado despercebido, né, Tânia? Quando falamos em transtornos alimentares, existe vários, né, ali a bulimia, a anorexia, a própria compulsão alimentar. Então, tem vários contextos, às vezes temos que avaliar o quê? Qual idade, qual o perfil daquele paciente, se ele está condicionado com alguma outra comorbidade. Por exemplo, ele vem com um quadro ansioso, né? Às vezes ele tende a ter uma oscilação no humor, até no depressivo, porque ou tanto para mais ou quanto para menos, mas existe ali um perfil para a gente, né? Ali avaliar se é uma anorexia, se é uma bulimia, mas existe, né? E é despercebido muitas vezes. O próprio paciente, o próprio indivíduo não consegue identificar. Deve ser uma identificação lenta, né? Sim. Então, quando tu chega muitas vezes, eu acho que quando o profissional acaba chegando ali junto com o paciente já passou por vários processos e o psiquiatra ele tem que retroceder para conseguir entender tudo aquilo e realmente a tua profissão é complicada, mas fascinante. Eu amo, eu sou suspeita. E agora esse novo sonho que tu vens aí realizando, que é o teu consultório novo, vem junto com o Vini. Gente, vou contar uma coisa. Eu tô louca para conhecer o Vini. Não tive a oportunidade ainda, mas logo, logo estaremos juntos com certeza. Ai. Me fala um pouquinho do Vini. Como foi esse encontro de almas? Agora vamos falar de mulher, vamos fuxicar aqui, vamos saber da vida dela. Então, eu e o Vini estamos há 8 anos juntos, temos 2 filhos lindos, que é o Bernardo, de 6, e a Heloísa, de 4. E foi um encontro, assim, que também eu falo que a medicina também nos uniu de uma forma, né? Quando eu estava em São Paulo, eu tinha tomado a decisão de voltar para Porto Velho. E nesse processo eu era concursada em São Paulo e eu, então, atendia também como uma carga horária, eu tinha essa flexibilidade eu era horista, né? Eu falei, não, vou voltar para Porto Velho, então sempre muito centrada. Eu falei, não, fico 15 dias em Porto Velho, 15 dias em São Paulo. E aí eu fui migrando, então montei um consultório lá e fui diminuindo a carga horária do concurso, né? Eu trabalhava em CAPS infantil, CAPS adulto, tinha um consultório também em São Paulo e foi quando eu decidi, mas nós já nos conhecíamos, até então não tínhamos nada, mas aí quando eu mudei foi quando nós começamos a nos conhecer melhor, então com isso... Foi aí que ele sentiu a ausência, não? E o Vini, ele é de Minas, né? E eu estava em Porto Velho, ele fez medicina lá em Porto Velho. Ele estava com os planos de ir embora para a cidade dele e eu com meus planos de voltar para Porto Velho. E aí fomos nos conhecendo mais e estamos aqui juntos há 8 anos. E olha, eles passaram pelo Brasil inteiro, resolveram ficar aqui, ficarem juntinhos. Sim. E aqui em Indaiatuba, olha que bacana, Indaiatuba ganhou esse casal muito bacana. Sim. E aí temos o Bernardo, a Heloísa, que é, né, uma inspiração para nós dois. E como ele dá com essa multitarefas, né? Que a mulher, a gente tira de letra, né? Mas não é fácil, né, Lê? Não é fácil, Tânia. Criança pequena exige, né, muita demanda nossa. Também o que nós estávamos falando antes, que pequeno fica resfriado, né? Tem questão de escola. Então, é uma luta, eu falo, é uma luta diária,
né? Todos que são mães, todos são mães entendem, né? Entendo. Porque tem a questão do trabalho, a gente não consegue ser perfeita, né? Então, uma hora eu sempre falo, uma hora falha como mãe, uma hora como esposa, e tá tudo bem, a gente não precisa ter aquela cobrança. Mas nós somos mulheres, né, gente? Eu falo que é o povo, tem mão para tudo. Então a gente vai lidando. Fácil não é, mas a gente dá um jeitinho, né? E agora, imagino para ti que deve ser uma loucura, né? Porque é a família, é a profissão, é a reforma, né? Porque vocês fizeram uma reforma naquele prédio, assim, fantástica. Gente, vocês precisam conhecer ali na 13 de maio. Ficando lindo. Já ficou lindo, né? O prédio maravilhoso, uma estrutura fantástica para receber os clientes deles. E aí, como vai funcionar? Qual vai ser o perfil da clínica? Como vocês vão atender? Então, a nossa clínica, que é a Levi, né, que é um nome ali muito especial para nós como casal. Vocês viram, Levi, Letícia e Vinícius. Letícia e Vinícius, né, o doutor Vinícius Coelho também, que ele já é médico, já atua, muita responsabilidade também, já há alguns anos ele coordena alguns hospitais, também trabalha como intensivista e também vai atuar ali na Levi como endócrino, né, então é um sonho que tanto meu, já antes de conhecê-lo, dele também, da gente ter o nosso próprio, né, era um sonho de ter o nosso próprio consultório, então fomos muito mais além. E não só é um sonho do profissional, gente, dos profissionais, e é um sonho do casal, isso é incrível, então é muito bacana. É a união de vários propósitos, né, nós como pessoas, o Vini é uma pessoa assim muito do bem, muito responsável também, ele tem um olhar, eu sempre falo, onde ele passa, as pessoas gostam de estar, ele é intensivista, mas quando ele está no hospital, o pessoal gosta de estar indo com ele, claro, não para ir para urgência, mas às vezes de passar, né, de uma opinião médica, então ele tem esse cuidado, esse olhar de acolhimento, então é muito lindo vê-lo e ver também que faz parte do meu propósito, né, do que eu quero, do que eu almejo ali no dia a dia com meus pacientes, então era algo que eu falei, não tem como dar errado esse encontro, né, gente, já trabalhamos em outras vezes como plantonista juntos, ele em UTI, outras vezes em Covid tivemos que trabalhar juntos, então é um sonho, a Levi. O que deve ter sido pesado, né? Foi pesado. Na Covid. Pesado. E eu estava gestante. Nossa, Lê. Mas foi o outro propósito também em nossa vida que, graças a Deus, passou, né, foi difícil, mas eu acho que nos fortaleceu cada vez mais, como profissionais, como, né, um casal também, então a Levi é isso, é a nossa união, então o que nós almejamos da Levi, de cuidar do acolhimento, de trazer ver, né, nossos pacientes de uma forma integral, de acompanhar, de estar ali junto, ou seja, a medicina é muito baseada em tratar doença, né? Sim. Normalmente, muitas vezes o paciente vai pela dor, né? Vai pela dor, e principalmente do lado psiquiátrico, né? Então, o nosso propósito é trazer o indivíduo, as pessoas que se conscientize que elas precisam se cuidar, então o que nós falamos da longevidade, né? O cuidado, saúde, ter qualidade de vida. Qualidade de vida, eu acho que é a palavra-chave, cada vez mais. E a nossa frase, saúde e qualidade de vida em cada movimento, isso é a Levi. Então esse é o nosso propósito, tá sendo uma clínica linda, logo vai estar aí para receber todos vocês, cada cantinho a Tânia já foi visitar. Fui, né? Gente, fiquei encantada, é lindo, o lugar é lindo realmente. E cada cantinho foi pensado mesmo, assim, eu atendo muitas mães também, muitas mulheres que estão muito fragilizadas, pessoas quando procuram um psiquiatra estão fragilizadas, estão em sofrimento, então é mais um lugar que eu quero que elas cheguem
e se sintam bem, se sintam acolhidas, que tem o seu momento, né? Não uma cara de hospital, como se estivesse indo ali. Não, né? e realmente eu até posso dizer para vocês, gente, antecipadamente, porque depois na inauguração vocês estarão lá junto comigo, com certeza, antecipadamente, que é um lugar muito acolhedor, é um lugar que dá uma paz, uma tranquilidade, é realmente tudo aquilo que a gente precisa. Diferentemente do ambiente hospitalar, é completamente diferente, gente. Quando a gente fala uma clínica, você já imagina uma coisa mais... Não tem nada disso, vocês terão a oportunidade de conhecer, é um lugar muito acolhedor, é um lugar onde a gente sente à vontade e muito verde. Muito verde. E ó, agora os fuxicos nessa história aqui, nós somos muito sérias e tudo, mas nós vamos contar também as fofoquinhas. Essa menina passou um fim de semana plantando, é isso mesmo. Os dedos, só a terra. Ela foi comprar, ela foi junto com a arquiteta, colocar literalmente a mão na massa. Colocar a mão na massa mesmo. Ela passou um sábado inteiro, eu falei com ela e ela falou, tô saindo agora da clínica, era já bem tarde. Ela ficou plantando com as mãozinhas dela ali, fazendo um painel. Foi a família toda. Foi a família toda. E isso é fantástico, porque a memória, eu sempre digo para todo mundo que faz evento, que eu acho que os momentos que a gente mais lembra... são os antecedentes ao evento, anteriores ao evento, porque você fica naquela ansiedade, né? e o momento construção, isso é muito gratificante, né, Lé? Sim. E vocês fizeram isso em família ainda, eu achei muito bacana. Eu acho que se bobear, ela vai lembrar mais desse dia do que... Vou. E meus filhos, eu gosto muito do verde, né? E é algo que eu queria que tivesse muito na Levi, porque traz calmaria, né? Um descanso, aquele acolhimento. E meus filhos gostam também, né? Então eles se preocupam com as plantinhas, eles vão. E nesses dias, que não foi só um, tá, gente? Ela falou um dia, mas na verdade ainda seguimos com... Volta e meia, oi, Lê, tá tudo bem, fim de semana? Tá tudo bem, acabei de sair da clínica. Sim, e eles gostam, eles falam, mãe, hoje nós vamos lá plantar, e eles têm o deles lá, eles ajudam, então tem sido muito gostoso, prazeroso. Claro que a gente, né, é normal qualquer obra a gente ficar naquela espera de logo tá inaugurando, mas eu acho que é um processo. E aquelas dores de cabeça que dá de vez em quando, né, porque foi um trabalho árduo. Foi. Quanto tempo faz que vocês estão na construção, Lê? Olha, iniciou, já é um prédio que já existia, né? Sim. Nós começamos em outubro. Então, vocês imaginam, gente, nós estamos em maio. Muitas coisas falaram. Muitas coisas falaram. Todo mundo sabe, todo mundo que fez uma reforma aí sabe. E realmente eles fizeram uma reforma geral. Ficou maravilhoso. E como eu falei para vocês, vou mostrar a inauguração breve. E nesse processo teve a construção, a reforma. E agora estamos na etapa final, né? Marcenaria, mas logo, né? Logo. Nós vamos mostrar direto para vocês. E agora, os planos futuros. A inauguração e abertura para que a população conheça. Fala um pouco mais desse trabalho que vocês trarão. Então, vocês vão estar com a parte psiquiátrica e endocrinológica. Sim. Tá? Fazendo disso uma interação. Uma interação. E também nós estamos, né, principalmente essa área de longevidade, a psiquiatria integrativa, eu tenho, né, alguns cursos que eu tenho observado e tenho também usado em alguns pacientes, que a psiquiatria integrativa, né, a parte, então a gente preza muito
por ser um profissional de não, eu como psiquiatra, né, e o Vini como endócrino, não de tratar só a especialidade que direciona ele ou a mim, mas a gente olha o paciente como um todo. Então, pensando nisso, nós optamos ali para trazer uma inovação, que é o quê? Tratar também o indivíduo como a parte suplementar, porque isso não adianta a gente achar, digamos, da minha área, ver o paciente como quadro depressivo e achar que ele necessita só de um medicamento antidepressivo, e não é. Nós temos que ver toda a parte como um todo, como que está a parte hormonal, principalmente ali na mulher, a parte, né, como... Desculpa te interromper novamente, é a segunda vez que eu te interrompo, gente, mas é assim, quando nós começamos a conversar, muito assunto. Eu não sei, eu vejo isso que tu está me explicando nesse momento, eu vejo isso até como uma volta àquilo que nós tínhamos antigamente, né? Nós tínhamos aquele médico, né? Normalmente um clínico geral, medicinal, né? Que ele cuidava da gente como um todo, né? E tu acha que isso é uma iniciativa nova, ou é uma volta a esse cuidado com o ser humano? Como tu vê essa medicina integrativa agora, que é a proposta de vocês? Olha, eu sempre tratei de ver o paciente dessa forma, né, como um todo. Então, todos os meus pacientes que me conhecem de anos atrás sabem dessa minha preocupação de ver o paciente ou seja, solicitar é muito difícil, tá, gente? Quando até alguns profissionais que vêm, né, eu estou com tem uma queixa específica, e quando o psiquiatra pede exame, muitos outros profissionais, muitos outros colegas acham até estranho, mas é necessário, né? É necessário porque a gente sempre tem que descartar causas orgânicas. O que seria causa orgânica? Existem outras doenças que podem alterar comportamento. Às vezes o paciente está num quadro depressivo, ou muda a irritabilidade, a gente avalia. Porque diabetes, eu já né, cheguei, por exemplo. Diabetes, descompensa tireoide. Eu já tive pacientes que, num quadro de irritabilidade muito frequente, quando eu fui ver, era um processo tumoral. Foi o que aconteceu até com a minha mãe. Eu observei uma alteração de comportamento, tudo, pedi todos os exames, fui ver. Quando vê, era um meningioma. Então, a gente tem que ter esse certo cuidado, né, com o paciente, de ver como um todo. Por quê? Às vezes não necessita de medicação, ele necessita só da suplementação. E foi daí, então sempre eu tratei de ver isso, mas o que acontecia antes? Eu pedia os exames, eu via que ele estava com a vitamina D baixa, vitamina B12, ou a problema tireoide, né, alterado, descompensada, a diabetes compensada, eu encaminhava para determinados profissionais. E quando eu me deparo, eu falei, não, eu vou tratar. Então, foi aí que eu fui me aprofundando nessa psiquiatria integrativa, nas questões de nutracêuticos. Então, eu fui estudando, fui me especializando. E aí, hoje, a diferença é que eu mesmo, né, trato a deficiência vitamínica, né, a parte da suplementação. Então, isso a gente está trazendo de novidade junto com a Levi. Então, a própria terapias injetáveis também, claro, são todos os casos que é necessário? Não, porque ele tem que ser feito para quem necessita, não tomar por tomar, né? Ou seja, a terapia hormonal, são todos que precisam? Não, terapia é para quem quer, não para... Quer dizer, é para quem precisa e não para quem quer, porque exige outras questões. Então, tem que ser tudo com muita cautela, o que é necessário, o que realmente o paciente vai ter como benefício para ter mais disposição. E aí é isso de novidade para a Levi. Então, essa parte de suplementação, de reposição de ferro, existe também na própria psiquiatria, que são aqueles casos mais graves, depressão, esquizofrenia, existe outros tratamentos que é a ketamina, né, que é uma ajuda, consegue tirar daqueles casos mais graves. Então, tem uma grandes atualizações aí que a gente está trazendo para a Levi. Bom, gente, então vocês já sabem, vocês já ficaram sabendo dessa novidade, dessa pessoa incrível
que está aqui do meu lado, que eu vou levar para a vida como uma amiga, que a vida me deu de presente. Letícia, te agradeço imensamente por estar aqui. Eu que agradeço. Quero te agradecer pela honra de eu poder participar, gente, da inauguração desse sonho, desse profissionalismo do casal. E nos vemos lá na inauguração, com certeza. Vou mostrar para o pessoal lá de casa. Logo, logo. Eu que agradeço a todos, tá? Também pelo convite. Como eu falei, me sinto muito honrada. E nós, né, todos os momentos que nos encontramos foi muito prazeroso. Muito obrigada. Obrigada, Lê. Então, pessoal, gostaram do programa de hoje? Eu também amei. Bate-papos, entrevistas, cobertura de eventos. É assim que o nosso programa acontece toda quinta-feira. E eu conto sempre com a presença de vocês. Adoro estar com vocês. Bom, quero agradecer aos meus parceiros, a Luciene, lá da Lui, que me veste, a Festa Escova, toda a equipe que eu amo, muito obrigada pela produção do meu cabelo, a Decorato, que faz o nosso cenário e, claro, Padaria de Conte, que traz essa mesa maravilhosa. Espero vocês semana que vem com muito mais Revista Dávila. Até lá!